Finalmente, a lei da dosimetria foi promulgada por Davi Alcolumbre, antes tarde que mais tarde. Eu sei que você não deve estar nada satisfeito com o rumo que essas coisas vão tomar, mas, gente, leve em consideração que o estabelecimento dessa lei da dosimetria pode sim ser o pontapé inicial para uma nova fase, para a gente conseguir chegar na anistia, que é a verdadeira justiça, né? A justiça de verdade. Então, calma. Eu entendo realmente a indignação de vocês, estamos juntos, esse negócio de dosimetria não deveria nem ter existido, mas é o que temos para hoje na fila do pão. A gente tem que lembrar que nós não somos maioria em nenhum buraco dessa administração pública, coisa que nós pretendemos resolver agora em 2026, pelo menos no Senado, e aí a nossa situação vai ficar muito diferente. E no frigir dos ovos, eu sei que vocês estão se perguntando como é que vai ficar a situação de Jair Bolsonaro. Não é lá muito confortável, exatamente como não será confortável a situação de nenhum condenado do 8 de janeiro, porque apesar da dosimetria ter sido promulgada, eles ainda terão que pedir para os seus advogados entrarem em contato com o algoz e o algoz aplicar a revisão de pena. Então, assim, ai, Valéria, mas isso não faz o menor sentido. Eu sei, mas acontece que nós demoramos muito para entender que o nosso país não fazia sentido. Então agora a gente tem que ir com muita calma e com muita sabedoria, tá? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou fazer um batidão para vocês, um resumão. Vocês vão sair daqui entendendo mais ou menos como que estão as coisas, como ficarão as coisas daqui para diante. Um outro motivo que me fez vir aqui estar com vocês nesta manhã de sábado é em relação à delação de Daniel Vorcaro, que está engastalhada lá com André Mendonça, que André não está querendo dar mole para Vorcaro e inclusive já discutiu de elevar a voz, tá? Com o advogado de Daniel Vorcaro. E vocês acreditam que tem gente da direita na internet tentando convencer a pessoas comuns que, de repente, André Mendonça está fazendo de tudo para não aceitar de propósito a delação de Vorcaro? Gente, isso é desinformação. Fica comigo que eu vou contar direitinho para vocês o que está acontecendo e vou dar uma perspectiva de por que isso está sendo feito. O André Mendonça agora, além de ter que enfrentar as pressões internas, vocês sabem muito bem de quem vem, André Mendonça também tem que se preocupar com as pressões externas. Ele está sendo acusado de algo que ele não está fazendo. Tudo que ele está fazendo, ele tem muito motivo e está dentro da lei. E já que eu já estou aqui no sabadão de manhã, é óbvio que a gente vai falar um pouco mais de treta da nova direita, que faz tudo para acabar com o bolsonarismo, convencer você que a direita, o conservadorismo no Brasil é muito maior do que Bolsonaro. Você sabe que esse pessoal não cansa de passar vergonha alheia, né? E hoje eu vou desmascarar o Visconde de Sabugosa, vulgo Ricardo Salles, que a última treta dele é berrar para Eduardo Bolsonaro que Eduardo Bolsonaro indicou o André lá em São Paulo. E que André é cria de Valdemar. Fica comigo, que você vai saber por onde Ricardo Salles anda. E vocês vão entender que ele não tem um pingo de moral para falar um A de Eduardo Bolsonaro. E já que a gente falou do bolsonarismo, vamos falar do nosso futuro presidente, nosso próximo presidente, Flávio Bolsonaro, que deu uma entrevista ontem na CNN, que eu garanto a você, abalou o inferno. Eu aqui em casa assistindo a entrevista, pulava, isso aí, isso aí, isso aí. E eu separei alguns trechos bem interessantes. Pode preparar o coraçãozinho, você vai sair daqui hoje com a alma lavada. Agora é hora de você me ajudar a dizer para a plataforma que ela precisa distribuir mais o nosso conteúdo, deixando o like. Não deixe de fazer isso agora mesmo. Vai lá, eu te espero. Se você é novo por aqui, dá uma chance pra gente, poxa. Se apareceu aqui por acaso mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, passa o olho em tudo aí que vocês sabem, né? Principalmente em países comunistas, o preço da liberdade, querido, é a eterna vigilância. Bora pra pau. Bora começar com os detalhes da dosimetria. Na sua tela, a matéria vai sair meio desconfigurada, eu não consegui ajeitar, mas levem em consideração que vocês podem confiar em mim. Quem garante? Sou eu mesma. Sou eu mesmo. Estou lendo a matéria do Metrópolis e eles fizeram um resumão bem interessante que diz o seguinte: o que muda, né, com a lei da anistia? A nova legislação reduz penas de condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro e também vai beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses, tentativa de golpe de Estado, o golpe da Disney, o golpe que não aconteceu porque não tinha táxi. O Uber não foi. Com a mudança, Bolsonaro poderá antecipar a progressão de regime que antes ele iria para o semiaberto apenas em setembro de 2033. Agora, o tempo de reclusão pode cair para cerca de 3 anos e 3 meses. E aí vai contabilizar já o período que ele está preso. O texto pode beneficiar ao menos 179 presos ligados aos atos golpistas do golpe que não teve, porque não tinha Uber, tá? 114 em regime fechado, 50 em prisão domiciliar e 15 em prisão preventiva. Atualmente, o STF entende que os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado
podem ter penas somadas, o que aumenta o tempo da prisão. No caso da implementação da lei da dosimetria, isso caiu. Esse entendimento foi alterado ao determinar que as penas não sejam somadas, nestes casos prevalecendo apenas a punição do crime mais grave, como era antes. Tá? A legislação também prevê redução de pena entre 1/6 e 2/3 para crimes cometidos em meio a multidões, que é aquele famoso multitudinário, desde que o acusado não tenha financiado os atos e nem exercido liderança. Óbvio que isso exclui nossos generais, o pessoal todo que estava preso do governo de Bolsonaro e Bolsonaro. A nova lei modifica ainda as regras de progressão de regime, permitindo a ida para o semiaberto após o cumprimento de 1/6 da pena. Apesar da mudança, a progressão não será automática. Para prender todo mundo foi de baseada, para condenar todo mundo foi de baseada, mas para soltar não vai ser de baseada não, tá? Dependerá da análise do STF, responsável por recalcular a pena de cada condenado. Ah, Valéria, mas isso não faz o menor sentido. Brava, gente. Eu sei que não faz o menor sentido você fazer uma lei para defender a vítima de um algoz, que na revisão de pena quem vai revisar é o algoz. Eu sei que não faz o menor sentido, porém, é o que temos para hoje na fila do pão, e isso é só um dos passos que nós conseguimos para seguir até a anistia. O que nós não podemos é desistir no meio do caminho nem olhar para trás. Que uma coisa é certa, nós só conseguiremos se continuarmos tentando, certinho? Essas pessoas precisam de nós, e eu pretendo estar aqui, que der e vier, e para o que vier e der. Eu espero que você também. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim, que hoje eu vou responder vocês por vídeo também, que eu adoro esse negócio. Bom, vamos falar de treta da direita sabor direita, tal desse pessoal aí sabor direita? Vamos ouvir um pouquinho o Ricardo Salles, porque parece que ele tem muitas coisas a nos contar quando ele está na sua rotina normal. Ele fala uma coisa quando está na frente das câmeras, num vídeo sozinho, ele fica apto a fazer acusações. Mas quando ele está, por exemplo, numa entrevista, ele muda de opinião. Aqui nessa entrevista, quem trouxe foi o Petrópolis Conservador. O Ricardo Salles está respondendo a uma pergunta sobre impeachment de ministro do STF. Olha que magnitude do moço. A audiência, se o senhor votaria hoje pelo impeachment de Alexandre de Moraes? Deixa eu te responder de uma forma que eu tenho respondido para todos que me questionam e com absoluta legitimidade. Eu acho que a direita tem que aprender um pouco, uma certa maturidade. Você não vê ministros do Supremo antecipando a sua opinião, dizendo, não, Bolsonaro fez um golpe e vai ser preso. Eles já acham isso, é evidente que acham. Nenhum deles fala isso. Nenhum deles diz, olha, o general Heleno vai para cadeia, o fulano vai ser preso. Eles acham isso, eles já têm essa convicção na cabeça e agem desta forma, como você falou. Mas ninguém fala. Há certas coisas que a gente tem que obedecer à liturgia, e o devido processo legal ele existe justamente para isso. Diz, olha, o que cabe à classe política nesse momento? Cabe, diante de todas essas evidências, abrir a instauração do processo. O que vai acontecer no processo? Deixa abrir o processo, vamos ver. Mas o senhor vai ser questionado isso durante as eleições. Não tenho dúvida. Todo mundo que disser de antemão, eu se for senador, prendo Alexandre de Moraes, vai ser preso antes de ser senador. No mínimo intrigante, né? Essa postura tão covarde diante de tantas bravatas que ele sai falando por aí, inclusive contra Flávio Bolsonaro, contra Eduardo Bolsonaro. Mas o melhor de tudo foi esse print que o Petrópolis Conservador colocou aqui embaixo, ó. Alguém marcou o André do Prado e perguntou, você é a favor do impeachment de ministros do STF? E o André do Prado, indicado de Eduardo Bolsonaro, respondeu, sim, com certeza sou favorável, voto como partido com responsabilidade, sempre pensando no que é melhor para o Brasil. E já que a gente está falando do André do Prado, eu sei que vocês devem estar aí inquietos, né? A respeito da notícia que saiu ontem na Veja, que Bolsonaro surtou quando soube da indicação de Eduardo Bolsonaro, André do Prado, e meu candidato era o Coronel Melo Araújo. Meu candidato também era Coronel Melo Araújo, tá? Para mim era o meu preferido, gosto muito dele. Mas, pessoal, vamos levar em consideração o seguinte, ó. Eu confio totalmente na indicação de Eduardo Bolsonaro e eu sei que ele sabe o que está fazendo. 2, eu achei, tenho que abrir um parêntese, eu pensei que Bolsonaro e Eduardo estivessem juntos na mesma indicação, para a indicação da mesma pessoa. Só que aí tem o seguinte, 3, será que da última vez que Eduardo conseguiu conversar com o pai agora não aconteceram coisas que saíram do controle de Eduardo e ele teve que pontuar? Não sei. 4, vocês já pararam para pensar que se por acaso Eduardo e Bolsonaro conversarem, eles nunca vão poder dizer que conversaram, porque Bolsonaro está proibido de se comunicar com os filhos, usar celular, usar redes sociais. Então coloquem tudo isso em perspectiva e aguardem. Mas a hipocrisia do Visconde de Sabugosa não para aí. Nos últimos dias vocês têm ouvido muito, desde que Eduardo indicou o André do Prado em São Paulo, o Visconde de Sabugosa está pipocando, pulando nas samancas, dizendo que André do Prado é cria de Valdemar.
não é? Pois é, como se isso fosse um horror, como se isso fosse um defeito, como se isso fosse desonesto, que Eduardo estivesse traindo o pai dele, os eleitores e todo o conservadorismo brasileiro. Deixa eu mostrar para vocês quem é quem. Nesse vídeo tem o Cabo Ferreira e o Capitão Augusto. O Cabo Ferreira, ele foi convidado para ser suplente do Ricardo Salles. Quem está fazendo o vídeo todo animado? O Capitão Augusto, que é ao mesmo tempo irmão do Cabo Ferreira e vice-presidente nacional do PL. Será que o Capitão Augusto é cria de Valdemar da Costa Neto? E o Cabo Ferreira, que vai ser o suplente do Salles, será que ele é cria de Valdemar da Costa Neto? Ai, Valênia, o que você tem contra eles? Eu não tenho nada contra eles. Eu só estou mostrando para vocês a hipocrisia do Ricardo Salles. Será que ter um capitão da PM, um cabo da PM, é prova de que tem muita gente boa que preste e pode ser cria de Valdemar da Costa Neto? Ou só as cria de Valdemar da Costa Neto, que trabalha junto com o Ricardo Salles, é que presta? Os que trabalham junto com o Eduardo Bolsonaro não prestam. Sabe, pessoal, a coisa tem que começar a fazer sentido, porque tá muito ruim. Esse é o Ricardo Salles, parece até a estratégia dos antigos patati patatá. Nada faz sentido. Tá parecendo o Luiz Inácio, que vai lá para os estates para dizer que o Estado tem que se virar para substituir comércio de substâncias ilícitas para traficantes poder querer fazer outra coisa da vida. Ah, pelo amor de Deus, ô Salles, fala sério. Vamos falar da delação de Daniel Vorcaro, que está lá toda engastalhada e eu não estou gostando nada da desinformação que eu estou vendo rolar nas redes sociais. Eu vou ler aqui alguns textos para vocês e já eu troco em miúdos. A primeira pressão que André Mendonça está sofrendo é lá dentro do STF, que tem uma ala, vocês já sabem qual, que está dizendo que André Mendonça está fazendo pressão para direcionar a delação premiada de Vorcaro de forma que a delação atinja Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Que se a delação não tiver um nominho dos dois, que ele, André Mendonça, não vai aceitar. Né? Tá público e notório que Alexandre de Moraes falou com o Vorcaro, inclusive, no dia que foi preso, que Vorcaro perguntou para ele e aí bloqueou. Aí depois nós ficamos sabendo da possibilidade de ter negociado, não sei como, um apartamento em Campos do Jordão. Então a gente sabe que existiam vários contatos. Tem o contrato da esposa de Moraes, e parece que Vorcaro se referiu a todo esse episódio dizendo: não, eu contratei a esposa dele para estar mais próximo do ministro. E só isso que tem na delação, ok? Está dizendo o seguinte para Vorcaro: Vorcaro, meu filho, para o advogado de Vorcaro, né? Advogado de Vorcaro, meu filho, cadê a história da relação de Vorcaro com Alexandre de Moraes e de Vorcaro com Dias Toffoli? Que a gente sabe. Nós estamos cansados de saber que a mídia já cansou de falar que a Polícia Federal já tem provas sobejas para indiciamento, inclusive de ministros do STF. Mas aí vem a desinformação número 1, tentando convencer as pessoas de que André Mendonça estaria tentando direcionar a delação de Vorcaro. Mas tem a desinformação número 2, que tem gente na rede social de direita enganando pessoas honestas, decentes, que só querem se informar, dizendo o seguinte: olha, já é a segunda versão de delação de Vorcaro que André Mendonça não aceita. Na verdade, André Mendonça pode estar impedindo Vorcaro de delatar, porque aí ele não delata ninguém, continua preso e vai saber depois o que acontece com ele, né, dentro da cadeia, e ninguém é atingido. Gente, olha, primeiro que isso não cabe porque, de novo, nós já temos notícias de que a Polícia Federal tem provas sobejas para indiciar, inclusive, ministros do STF, e que não depende da delação de Vorcaro. Não depende. Vorcaro tem a obrigatoriedade de delatar, porque se o STF, se Mendonça já tem as provas, tudo que Vorcaro falar ou não falar, diferente das provas que o Ministério Público tem nas mãos, Vorcaro não está honrando com o acordo de delação premiada. Então ele não vai sair da cadeia, ele vai continuar preso. Agora, sabe o que pode ter acontecido também? E aqui é um talvez, porque eu não estava lá e eu não tenho informação privilegiada. Mendonça já está sabendo da operação que ia atingir Ciro Nogueira. E aí a delação, segundo a versão de Vorcaro, é entregue. Ele foi lá na delação direto no que Vorcaro falou a respeito de Ciro Nogueira, seus negócios com Ciro Nogueira. E pelo que nós ficamos sabendo, Vorcaro faltou dizer que Ciro Nogueira foi canonizado. E André Mendonça, quando viu aquilo, sabendo que do outro lado a Polícia Federal estava saindo para fazer a operação contra Ciro Nogueira, vocês sabem muito bem por quais motivos, André Mendonça falou: essa delação aqui, essa versão aqui, essa segunda, eu também não vou aceitar. Neste exato momento, a Polícia Federal está saindo para fazer uma operação contra Ciro Nogueira, e é isso aqui que Vorcaro fala de Ciro Nogueira. Vocês estão de sacanagem com a minha cara? O Vorcaro vai ter que cantar direitinho. Como que eu sei
que Mendonça está pegando pesado com Vorcaro. Aliados de Vorcaro estão aconselhando a trocar de advogado, porque esse advogado que assumiu agora em março o caso dele está tretando com todo mundo que poderia, teoricamente, acelerar o processo da delação. Então, tá ruim o negócio, tá? Eu sei que tá engastalhado. O que eu gostaria? Por mim, Vorcaro pode apodrecer na cadeia. Apodrecer. A única coisa que eu quero é que o povo comece a vazar lá as operações, as versões das delações que não foram homologadas. Porque, de novo, a Polícia Federal já declarou que tem provas sobejas para indiciar, inclusive ministros do STF. Agora vamos para a parte mais gostosa dessa manhã de sábado. Pode preparar o coraçãozinho que você vai sair daqui emocionado. Flávio Bolsonaro deu uma extensa entrevista para a CNN ontem à noite e eu separei alguns trechos, dentre eles esse aqui, onde ele fala do nosso presidente Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro vai ser sempre o meu norte, é a minha bússola, é a minha referência, é a pessoa com quem eu me consulto, uma pessoa que tem experiência, né, inigualável, alguém que tem um faro político que eu desconheço, alguém que tem aparecido no Brasil, e é o melhor presidente da história do Brasil. Então, certamente, se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. E eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força, né, que o presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. E ele prometeu também cair de 39 para 27 ministérios. Num outro trecho muito importante, ele fala de Ciro Nogueira, olha só. São acusações graves que pesam contra ele, mas ele pelo menos tem a sorte de ter na relatoria do seu caso no Supremo um ministro que não vai agir fora dos autos, que vai cumprir a lei, que não vai perseguir ninguém. Então ele vai ter a oportunidade de se defender. E é assim que nós esperamos que ele faça, diferente da oportunidade que o presidente Bolsonaro não teve com o relator, que foi o ministro Alexandre de Moraes, né? Todos viram a farsa que aconteceu nesse julgamento. Agora, na verdade, a gente não está negociando o apoio do senador Ciro Nogueira. O que nós sempre conversamos foi o apoio da federação. São dois partidos juntos, o Progressista e a União Brasil. Queria um vice com as coisas tudo roxa, que batesse com as coisas tudo na mesa. Isso aqui me deu uma saudade do meu ex, mas uma saudade. E seja pago, agora o Lula perdeu, Jussara, mais uma grande oportunidade de trazer o concreto aqui para o Brasil. Né? Como, por exemplo, fazer uma parceria de fato para combater o crime organizado. Porque fica parecendo que ele foi lá mais uma vez para defender os seus eleitores do CV, do PCC, que continuam, né, trabalhando no Brasil como se nada tivesse acontecendo. Trabalho que eu digo de forma irônica, é óbvio, porque parece que é assim que o atual governo enxerga. E pior, Jussara, ele fala que daqui a uma semana ele vai começar a combater o crime organizado de verdade. Na véspera da eleição, no final do terceiro mandato dele, agora ele vai começar a combater o crime organizado e pior. Ainda fala que vai ser na semana que vem. Ele fala assim, olha, tem mais uma semana. Quem conseguiu fugir, beleza. Né? Quem não conseguiu vai ser pego. Isso é um vexame para o Brasil. Eu quero falar para o Lula, né, que ele também tem um prazo de validade, afinal deste ano. Você vai embora no final deste ano. E vocês, marginais, que estão ouvindo essa entrevista do CV e do PCC, vocês vão ter que, quem não for embora até janeiro do ano que vem, vai ser preso ou vai ser neutralizado pelas nossas polícias. Vocês conseguem imaginar a minha reação aqui em casa quando eu assisti essa entrevista do Flávio Bolsonaro? Porque a verdade é uma sobra, gente. Nós queremos o nosso país de volta às mãos e sob controle do cidadão de bem. A gente não quer mais essa palhaçada, essa picardia, onde nós ficamos trancados dentro de casa enquanto os bandidos vivem à solta pela rua e há de você se reagir e defender o seu celular de um roubo. Pelo amor de Deus, chega de leniência com o que não presta. E aí, gente, olha, pode confessar nos comentários, eu tenho certeza que você morreu de saudade do nosso ex. É ou não é? Antes de ir embora, quero deixar um beijo imenso para minha mãe. Mãe, seu aniversário, muito obrigada por todo o apoio que você me deu nesse último ano, que foi o ano mais difícil da minha vida. Sem você e sem a nossa família, eu não teria conseguido. Obrigada por tudo, mãezinha. Feliz aniversário. Então é isso. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Você gosta do meu trabalho? Eu deixo sempre um pix aqui, eduarpravaleria@gmail.com. Você pode fazer o seu apoio com qualquer valor e na descrição eu também deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal. Para você que nos acompanha de fora do Brasil, que goza aí de muito mais liberdade que nós e tem o desejo de aliviar os nossos passos em direção ao sol da justiça, brilhando aqui na nossa pátria mais uma vez. Merizinha, pra você. Eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão, como é que não? Eu ponho fé na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia a troco de nada.
Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói amanhã desejada. Espera, gente, Biruliro. Espera, que aqui ninguém vai desistir de você. A moçadinha de 60, 70, 80 anos não vai desistir, mesmo porque isso nunca foi uma opção. Beijo nos coração, tudo de vocês. Fui.